Transition. Homie. Olá, esse é o Podputs, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 8º episódio da 5ª temporada do Podputs e o 108º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Boa noite, Heitor. Tudo bem, sim? E aí, cara? Vamos mandar uns abraços aqui pro nosso pessoal ouvinte. Hein, Heitor? Tu já viu aquele filme Sim, Senhor? Sim, senhor. Sabe aquele grupo de música que tem no filme? Que a guria vai lá e diz assim: Ah, boa noite pra ti, pra ti, pra ti, pra ti. Se a gente for fazer isso é muita gente, mas dá vontade de dizer assim: Ah, boa noite pra cada. E dar o nomezinho de cada um aqui que nos escuta. Só que É o- o Spotify não dá os nomes dos ouvintes. Ih, rapaz. Mas fiquei Mas com tem a alguém vontade, comentando fiquei com a lá? vontade. Ah, sempre tem. Então vamos mandar um abraço para quem eu vi que mais comenta lá, é o Luiz Henrique Gurgel. É meu xará, ele é Henrique também. Gurgel é um sobrenome maravilhoso, né? Que sobrenome sensacional. Sim, é um veículo também muito clássico. Exatamente. Mas sem mais delongas, Bruno. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, para começar aqui, imagina a cena. Um pesquisador de segurança da informação, um herói. Aí ele vira o vilão. Como assim? Nossos queridos ouvintes podem estar se perguntando. Bom, como diria o Mike Baguncinha, olha que loucura. O mesmo cara que ganha a vida encontrando e reportando vulnerabilidades de forma ética, ele foi responsável pelo vazamento de um Zero Day e ele fez isso como forma de protesto. É ou não é uma loucura, Bruno? Com certeza. É uma loucura, mas também às vezes. Eu entendo ele, às vezes dá vontade mesmo. É, Bruno. E como que geralmente funcionam essas pesquisas? Vamos dar um exemplo. Você encontra uma falha crítica no Windows, uma falha que permite sair de um usuário comum e virar administrador do sistema. Só isso, bem básico, né? O cara escala privilégio, aí é uma técnica que nunca foi vista. Agora imagina que você reporta isso para a empresa responsável e a resposta não vem. Ou pior, ela vem cheia de burocracia, pois foi exatamente isso que deixou o pesquisador insatisfeito. E aí ele tomou a decisão extrema. Ele publicou o exploit. Desculpe. Ele publicou o exploit. Até engasguei aqui de tão terrível que foi. E foi sem patch, foi sem aviso, foi para o mundo inteiro. Simples assim. Não é ficção, dessa vez não é coisa de filme, a gente andou falando de filme, né, Bruno? Isso aconteceu no mês passado, em abril de 2026. Então você imagina a baguncinha que foi, né, Bruno? Então, vamos lá. Eu já tinha ouvido essa história, só que eu tinha ouvido essa história há tempos atrás. Já tinha acontecido isso um bom tempo atrás, de alguém achar uma vulnerabilidade, a empresa não dá atenção, e o cara, agora eu vou botar isso aí pro mundo. Mas não sabia que tinha acontecido tão recente assim. É, aconteceu de novo. E quem que fez isso, Bruno? O pesquisador, ele estava usando um pseudônimo de Caótico Eclipse. Foi esse cara que vazou publicamente o Zero Day do Windows, que foi chamado de Blue Hammer. Como dissemos, né? Essa falha, ela permitia escalação de privilégio local, ou seja,
transformar um acesso limitado em controle total da máquina. É nível system, tipo Ou root seja, mesmo, só que no usuário Windows. barra via administrador. Exatamente. E o mais crítico, o código de exploração, ele foi liberado antes de qualquer correção oficial. E o que que isso significa na prática? Bom, vamos lá. Esse tipo de vulnerabilidade, chamado de Local Privilege Escalation, para os mais íntimos LPE, ele não invade o sistema sozinho. Ele entra como uma segunda fase do ataque. Para escalar o privilégio, você precisa ter o acesso. Até aí, beleza. Então, o atacante primeiro consegue um acesso inicial, aí pode ser por phishing, por malware, por credencial vazada, qualquer coisa que dê acesso básico ao sistema. Depois, ele usa essa falha para escalar o privilégio. Aí ele vai conseguir acessar o banco SAM, que é Security Account Manager, ou em português, gerenciador de contas de segurança. Ele consegue extrair hashes NTLM, que é a representação criptográfica da senha de um usuário no Windows, usando o algoritmo ali MD4, e fica armazenada no SAM ou no NTDS.dit. Ou seja, tem potencial para dominar toda a máquina. Parece grave, Bruno? Muito, muito mesmo, Heitor. E assim, esses arquivos, isso que tu tá trazendo é de conhecimento geral. Então, uma vez que ele entendeu o caminho, pô, achar essas informações é fáceis. Sim. E Bruno, vamos pensar em um ponto crítico e por que que isso é tão grave. Os zero days, eles já são perigosos por definição. Quando a empresa não atualiza, quando a empresa não aplica correção, ela fica vulnerável a esse zero day. Mas esse caso, ele tem um agravante enorme. O exploit, ele estava público e não havia patch. Ele já tinha prova de que funcionava, né, ele tinha prova de conceito, estava funcionando e não tinha correção. Ou seja, qualquer pessoa com conhecimento técnico podia adaptar o código. E isso escala muito rápido. Começa a aparecer novos repositórios, forks, variações. Em poucos dias, você deixa de ter um problema isolado e passa a ter um ecossistema de exploração. Se quando tem correção já pega a gente atrasada, você imagina quando não tem, Bruno. Então, pensa assim, o cara lança um Zero Day agora. Pá, já tá feito o caos. Até o cara do outro lado entender o Zero Day, criar a correção e botar essa correção para público para proteger todas as máquinas, e quantas vulnerabilidades já não foi testada aí? E principalmente, quem recebe a correção nem sempre atualiza em tempo real. Às vezes vai lá para um repositório, passa por uma comissão para avaliar se não vai impactar na rede, para depois rodar a atualização. Sim, tem toda aquela change, a reunião, Isso. burocracia. E aí, em quanto tempo isso aí já não ficou aberto? Pois é, nesse caso, menos mal que era uma segunda fase de ataque. Você precisava ter o acesso para conseguir usar essa técnica. Senão teria sido muito pior. A gente poderia ter tido um problema em escala aí, bem maior se fosse um acesso inicial. Como era uma escalação, então sem o acesso inicial, essa técnica não poderia ser usada, né. Então diminuiu um pouco aí o impacto por conta disso. E Bruno, tem uma coisa que a gente precisa trazer aqui, que é o debate, né, é um dos debates mais antigos da segurança. De um lado, a gente tem os pesquisadores responsáveis, né, que o pesquisador reporta, aguarda a correção antes de divulgar o problema, que é um jeito certo, digamos assim, né. E do outro lado, tem esses casos, né, que é divulgar tudo imediatamente para pressionar o fornecedor. E nesse caso, o pesquisador ele alegou frustração com o programa da Microsoft, e ele falou da burocracia
A Microsoft exige provas em vídeo para validar a falha. Imagina, o cara ficou bravo porque ele queria reportar uma falha gravíssima, que era urgente, que funcionava, e os caras pedindo vídeo para provar o ponto. Não justifica, mas o cara é uma pessoa, essa pessoa ficou frustrada. E como diria o Mano Brown, né? Você sabe o que que é frustração? É máquina de fazer vilão. Hoje eu tô inspirado nas citações, hein, Bruno? Tá mesmo. Bom, Bruno, fica a deixa eu pergunta. só botar um parênteses aqui. Pra quem não é muito do mundo de cyber, procure um site chamado HackerOne. Isso que o Heitor tá falando, tem muita gente que leva como profissão. Existe aí os Bug Hunter, que são pessoas que são pagas, e se for no HackerOne vocês vão ver que tem empresas lá que se credenciam para as pessoas achar vulnerabilidades, e as pessoas são pagas para achar vulnerabilidades. Isso é uma profissão. Cito feito, como o Heitor disse lá no começo do episódio, do modo correto e com ética. Sim, dá para viver disso. Bruno, nesse caso, você acha aí que ele expôs os usuários e empresas ou ele forçou uma resposta mais rápida da indústria? Ou será Ambos. que ambas estão corretas? O que É, que você eu acha? iria na opção de ambas. Porque eu acho que ele forçou, porque também achei uma palhaçada da Microsoft querer um monte de coisa. Porra, é o erro deles mesmo. E segundo, cara, às vezes vamos dizer, botar no ventilador faz as coisas andar mais rápido. Pois é, né? A gente vê que segurança não é só técnica, né? Também é processo, é relacionamento. Se o pesquisador sente que não está sendo ouvido, se ele sente que ele é ignorado, algumas vezes até tratado como problema, a chance de dar ruim aumenta muito. E quando isso acontece, o impacto não é só reputacional, é operacional. Nesse caso, um impacto global. Agora que a gente foi para um lance mais filosófico, Bruno, o que que você achou da atitude do Mano Caótico? Você acha que tem perigo dele inspirar outros pesquisadores a seguir esse caminho? Então, eu acho que o Eclipse Chaotic aí fez certo, cara. Pensa assim, o que ele fez não vai afetar. A gente tá falando aqui de reputacional, mas a gente tá falando da Microsoft. Cara, é muito grande. Mas Sim. ele forçou a ter atenção. Claro, ele não vai ganhar, sei lá, os 15, 20 mil dólares da Microsoft por ter achado uma falha. Mas ele fez se provar que ele estava certo, que eles tinham que ter dado atenção para ele. É verdade, Bruno. E vamos pensar aqui nos agentes maliciosos, pensar o que que é possível fazer com essa falha, né? Se você já tinha ali um exploit, um malware existente, você podia integrar esse novo exploit para conseguir escalar privilégio. Você podia usar ele em campanhas de ransomware, você podia elevar o privilégio após um phishing corporativo, que é um dos jeitos mais usados hoje em dia, é por e-mail, né? Você consegue escapar de ambientes restritos. E o que é mais perigoso hoje em dia, né, com IA, é automatizar tudo isso, fazer em grande escala, espalhar o caos caótico mesmo, né? Verdade. E imagina um exploit pronto sem correção divulgada. Esse tipo de vazamento coloca milhões, até bilhões de dispositivos em risco, especialmente quando envolve componentes como o Windows Defender, né? Entre a divulgação e a correção, a batalha ali ela é brutal. Esse caso, ele não é só sobre uma falha, né? É sobre confiança. Você tem que valorizar os pesquisadores para incentivar que eles façam as coisas da maneira mais ética possível. Quando algo crítico é descoberto, tem que ser tratado com urgência. Bruno, eu não queria ser quem divulga as notícias tristes, mas nesse caso específico foi ainda pior, porque não era só um zero day.
nada é tão ruim que não pode piorar, né? Na mesma janela de tempo em que o Blue Hammer foi divulgado, outros dois Zero Days vieram à tona, que era o Red Sun e o Undefend. Eu fiz artigos sobre cada um deles no LinkedIn, mas olha que coincidência bizonha. Saiu tudo mais ou menos na mesma época. Aí pegou muita ferramenta de segurança de calça curta. Foi treta, hein, Bruno? Com certeza. E tu pensa assim, tu tem, vamos lá, que tu botou aqui agora citando o Blue Hammer, Red Sun e o Undefended. É, pra quem pega mais leigo, pra quem não tá muito a par das novidades, cara, tu vai achar que é tudo uma coisa só, cara, dizendo assim, ah, esse aqui só tá dando um nome diferente. Pois é. Porque não é E muito vou te, comum, assim, três vulnerabilidades eu dei ser expostas tão próximas uma da outra. e vou te falar, hein, Bruno? Saiu malware na época, ali no mês passado. Eu cheguei a fazer teste em honeypot. Ele fechava C2 e passava o EDR. Pai, Tava aí, bem aí, perigoso. aí o estrago tá feito. Sim, eu testei alguns EDRs e o código que eu tive acesso conseguia passar. Eles não pegavam. Mas assim, na época, agora já está corrigida, é por isso que a gente está falando sobre isso. Bruno, deixa eu falar rapidinho dessas outras duas vulnerabilidades. O Red Sun, ele ficou conhecido por explorar falhas em componentes internos do sistema, relacionadas à manipulação de memória. Ele dava a possibilidade de execução do código no contexto privilegiado, permitia abusar ali dos serviços do sistema. Ele tinha potencial para evasão dos mecanismos de proteção. Na prática, ele funcionava muito bem para complementar outros ataques. É aquele tipo de falha que não faz barulho, mas abre a porta. E junto com ele tinha também o Undefend, que ele mirava diretamente no mecanismo de proteção do próprio Windows, especialmente o Microsoft Defender. Ele permitia desativar as proteções do Windows, contornar aquelas proteções nativas. Ele evitava a detecção de malware e mantinha a persistência sem levantar alerta. Ou seja, além de invadir, dava para ficar invisível depois da invasão. Aí você junta tudo isso com o Blue Hammer, pronto. Os agentes maliciosos fizeram a festa ali, desde que tivesse esse acesso inicial. Aí conseguia comprometer. E o que eu te falei lá do teste, por exemplo, você manda um phishing para uma empresa, para todos os e-mails de uma empresa. Se uma das pessoas ali, vamos supor que passe as suas proteções anti-phishing, né? E chegue nas pessoas. Se uma pessoa do universo ali, sei lá, 10.000 funcionários, uma pessoa clicar, já era suficiente. É um problemão. E era isso que eu tinha para hoje, Bruno. Agora que as empresas já corrigiram esses problemas, a gente pode divulgar e falar sobre isso, né, Bruno? Então, tu citou que essa ferramenta Undefend atacava o Windows Defender, né? Exato. Aí, cara, preconceito de quem conhecia o Windows Defender na sua época melhor. Eu pensei, pá, mas o Windows Defender, é o Windows Defender. Mas sabe que eu vi um conceito da Gartner, que tem aqueles quadrantes de segurança dos antivírus, e o Windows Defender tá tão bem conceituado. Os três melhores hoje é o Sentinel-One, o CrowdStrike e o da Microsoft. Ele é Pois muito é, bem conceituado. A Microsoft comprou um monte de empresa de segurança e botou tudo no pacote dela e ficou bom. sim, cara, não é. A gente sabe que não é, mas mudou muito e mudou até o meu conceito. Hoje eu sei que o Windows Defender segura muita coisa. É difícil entender o licenciamento deles, porque nem quem vende consegue explicar. Pois é, não, aí é outra história. Aí eles amarram tudo no 365, hoje em dia tá tudo amarrado ali. E com o Copilot, né? Exato, eu tava pensando nisso, e o que não tiver ali tá no Copilot. É, bem isso. Bom,
Agora vamos ver o assunto. Então, Heitor, deixa eu começar o assunto te fazendo uma pergunta bem simples, mas um pouco perigosa. Como que tu sabe hoje se a tua rede está saudável? Bruno, você sabe que eu sou velho aí nessa vida de TI. Umas décadas atrás eu conheci um protocolo que é tipo o Nostradamus da rede. Ele consegue prever os problemas, é o tal do SNMP. É isso? É por aí que a gente vai hoje. Então, porque assim, ó, tem muita empresa que ela só descobre que existe problemas quando o usuário manda aquele zap ou liga dizendo assim, ó, a internet caiu. É verdade. Então, só que aí já é tarde demais, né? Pois é. Hoje a gente vai falar mais um pouco de uma coisa que a gente já falou bastante aqui, que é a questão do monitoramento de rede. Vamos falar sobre uma ferramenta chamada Zabbix e a outra que é o Grafana. Eu já falei delas algumas vezes, já trouxemos alguns convidados, mas eu gosto de reforçar porque são muito boas. Elas são, assim, ó, no meu ponto de vista, bem importantes. E o que elas realmente faz é esse sentido, não de monitorar se a internet caiu, mas sim de monitorar até o que é ruído na internet. Tipo assim, os problemas, o que é mal interpretado, o que pode ou não trazer para a rede. Bom, então, vamos lá. Antes da gente começar, antes de qualquer coisa, vamos aqui. Heitor, o que que tu acha assim? Tu concorda comigo que hoje tu ter um bom monitoramento deixou de ser alguma coisa assim que a gente pode considerar como um luxo e é quase uma necessidade? Com certeza, Bruno, você não vai passar frio porque você está coberto de razão. Então, eu também pergunto concordando. Hoje praticamente tudo depende de rede. É o que eu falei nos episódios anteriores. A gente não é o core das empresas, mas quase toda empresa tem TI e a TI está enraizada ali. Então tudo depende da rede. Pensa assim, vamos botar no cenário on-premise. Precisa de servidores. URPs, telefonia, Wi-Fi, VPN, firewall, backup, é, acesso para nuvem, sistema de câmeras, automação. E se eu continuar enumerando aqui, vai longe. Se a rede para, basicamente a operação para junto. E aí entra o conceito importante, que o monitoramento não é só ver o que está online. Muita gente ainda acha que o monitorar é fazer um ping no equipamento e pronto. Mas assim, monitorar de verdade, ele envolve performance, disponibilidade, comportamento e tendência. Tu vai precisar entender o ambiente antes mesmo do problema acontecer. Assim, pensa assim, quando a gente fala em ferramentas de monitoramento, a gente está falando entre esses que eu citei, mas o mais forte deles é o Zabbix. O que faz. E assim, vamos botar o Heitor aqui. Heitor, tu conhece o Zabbix, tu é de cyber, mas tu conhece. O que que tu acha que é tão assim que todo mundo fala? Com quem tu falar da área de NOC, conhece o Zabbix. É verdade, Bruno. Ele faz muita coisa, né? Só você configurar e ele é open source. Olha que maravilha. Aí a gente já entrou em tanta discussão aqui, né, Heitor, sobre o que, que vale a pena ser open source, se é comprar um software e resolver o problema. Não vamos entrar no mérito da questão de novo. Mas sim, ele é open source, ou seja, é fácil desde que tu saiba configurar bem configurado. E principalmente, sim, o Zabbix ele ficou muito forte porque ele entrega um monitoramento quase completo. Tu consegue monitorar, por exemplo, servidores, file, link de internet, a temperatura de Snowbake que tu consegue pegar por ele, banco de dados, serviços, aplicações e virtualizações, praticamente tudo.
E uma das coisas mais poderosas nele são o que a gente chama de triggers, que são os alertas. Por exemplo, uma máquina, tu consegue ter o consumo da CPU ser alto, uma rede, tu consegue ter o link. Ah, mas o link eu consigo monitorar de qualquer jeito. Não, nos Zapier tu consegue monitorar se ele tá oscilando, se ele tem perda de pacote. Não só o ping, mas toda a informação. Tu consegue ter, por exemplo, o espaço de disco de um HD, como é que tá. Se um serviço está parado, um backup se está falhando, uma temperatura está acima do normal. Ele transforma tudo isso em um comportamento técnico e te dá isso como um alerta operacional. E aí entra o ponto muito importante que é a questão da visibilidade. Porque assim, ó, o maior problema do TI não é o problema de existir, mas sim quando tu não sabe que aquilo ali existe. É complicado, mas dá pra entender, né, Heitor? Sim, com certeza. Ah, falando a verdade, assim, Heitor, tu que é de cyber, quantos incidentes tu acha que poderiam ser evitados se a empresa tem um monitoramento adequado? Ah, muitos, Bruno. E é interessante que na empresa que eu tô, a gente usa as Zabbix e todo começo de mês eu rodo um scan de vulnerabilidade. Quando eu começo a rodar, o meu colega de infra já vem e fala: Você está rodando a ferramenta? Eu falo, estou. Ah, então tá bom. Porque o consumo de CPU vai lá em cima, né? E ele já avisa na hora. A gente tem isso também. Esse tempo tava conversando com o pessoal de redes e eles me dizendo que eles não fazem porque a política da empresa diz que não pode fazer port scan, mas que eles também já nem tentam, porque toda vez que eles fazem qualquer tipo de port scan, o pessoal de cyber acha. É infalível, né? O- a ferramenta vai lá e aponta. Bom, Sim. e além dos Zabbix, tem o outro cara, o parceiro dele nessa questão, que é o Grafana. Enquanto o Zabbix ele é muito forte na coleta, alertas e monitoramento, o Grafana ainda é muito pesado na questão da visualização de dados. Ele muda completamente a forma que a gente enxerga o ambiente. Tu começa a ver tendências, comportamento histórico, horários críticos, o crescimento de consumo e os pontos de gargalo. É quase como sair de um painel de luzinha piscando e entrar numa central de LED ali completamente analítica. Pensa assim, o Zabbix, ele te dá todas essas análises em números. Pensa que nem uma Matrix, assim, tu olhando todos aqueles números, aquelas letras correndo. O Grafana é aquela interface gráfica que tu enxerga como tu tá enxergando a gente pelo YouTube ali conversando. É outra coisa, né? Então, pensando nesse remate todo, tu acha interessante, Heitor, assim, um dashboard ali bombado, com todas as informações de rede, bem montadinho? Fica bom, né? Com certeza, Bruno. Você tem que montar um dashboard desse para mostrar ali para sua diretoria, para mostrar que está tudo verde, que está tudo funcionando. Isso, E quando exatamente. ficar vermelho, ele vai lá te xingar. Eu acho perfeito essa referência. Cara, e eu gosto muito de ter a referência assim, ó. Exatamente essa, do verde e vermelho. Porque é que nem sinaleira. Então a pessoa associa rápido. Então, sabe assim, um tempo atrás eu montei um dashboard no Grafana e justamente eu botei todos os equipamentos em verde. Se não tá verde, tá vermelho. E se tá vermelho, alguém tem que olhar. Uhum, Ah, olha, não precisava explicar duas vezes, a pessoa entendia na hora, é rápido e fácil. sim. Por que isso? Porque, sabe assim, quando tu dá um visual pra coisa, o entendimento é mais rápido. A pessoa entende mais fácil quando é visual. Bom, pensa assim, tu pode às vezes falar assim, ó, ah, o link tá saturado. Porque tu é um entendido dos hábitos, tu olhou lá e leu. Agora, quando a pessoa olha num gráfico que aquele consumo tá batendo em 100% todo dia, 14 horas, pô, tá ali o gargalo. Ali o impacto muda. É aí que entra um erro muito comum
da parte de monitoramento, que é monitorar tudo. Pensa assim, e isso acontece muito mesmo. Tu cria... A empresa, assim, cria um monte de alerta. Alerta pra tudo. Alerta pra memória, alerta pra HD, alerta pra rede, alerta pra oscilação, alerta pra perda de dados. Bota 5 dashboards, 5 monitores de dashboard, cada um aqui do lado, tudo monitorando ao mesmo tempo. Bota regra pra tudo, mas ninguém mais olha nada. Aí começa o caos. Isso tem até um certo nome no mercado que vem do inglês, é alert fatigue, ou seja, fadiga de alerta. O ambiente gera tanto alerta que as pessoas começam a ignorar os alertas, porque tudo alerta. E aí, justamente, se tiver um alerta crítico de verdade, ele acaba passando desapercebido no meio do ruído. E aí, Heitor, já viu esse cenário? E o quanto achei ele perigoso? É muito perigoso, Bruno. Tem até umas técnicas aí de alguns alertas podem ser enviados por Telegram, por outros meios. Só que se começa a chegar muita coisa, a pessoa começa a parar de olhar, né? Se a Exatamente. maioria ali é informativo, quando chegar alguma coisa realmente importante, acaba passando desapercebido mesmo. Existe até um ataque que é o de negação de serviço, que é mais ou menos isso. Tu enxerga aquele servidor de acessos simultâneos até o ponto que ele não aguenta mais. Essa questão do monitoramento é a mesma coisa. Tu tem que ser cirúrgico. Tu tem que ter alertas necessários para fazer aquela informação ser importante. No momento que tu tem esse excesso de alerta, é que nem um ataque de negação. A pessoa vai olhar tanta coisa, vai absorver tanta informação que ela vai começar a ignorar. Sim. Por que que o monitoramento, então, o monitoramento ruim, ele pode ser pior que o monitoramento, que não ter monitoramento, vamos dizer? Porque assim, ó, tudo isso é exagero. Alguns problemas comuns: alerta demais, monitoramento sem contexto, dashboards poluídas, falsos positivos, o cara não consegue fazer documentação de tudo. Tudo isso são excesso de monitoramento. E aí pensa assim, ó, o ambiente em si vai virar um carnaval de notificações. Tu vai receber celular tocando, porque sabe que se manda SMS, Teams apitando, e-mail lota, e ninguém mais sabe o que olha. O monitoramento eficiente, ele, como eu falei, ele é cirúrgico, tem que ter qualidade e quantidade. E aí, quanto tem, exato, assim, ó, monitoramento certo, pontos de relevantes, pontos críticos, que não são todos, alguns pontos críticos, e o resto apenas como alerta, aí ele começa a se tornar muito bom. Aí ele tem relevância, tu não acha, Heitor? Sim, com certeza. O que chegar é porque chegou para ser olhado, não Isso, só para encher o exatamente. saco, né? Aquela velha frase, né? O básico bem feito resolve muita coisa. Assim, ó, um monitoramento bem feito, ele vai te dar disponibilidade de equipamentos. Aí entra o que a gente tava falando lá no começo, teste de ping. O equipamento tem que responder ping toda hora. Saúde dos links, se tem algum ponto que o link está saturando. Utilização de recursos, como é que tá a condição de backup, que o Heitor sempre lembra dos backup. Ah, e importante, o Heitor sempre comenta, não adianta tu ter o backup se tu não faz teste de restauração. E outros serviços críticos que tu configurar. E muitas vezes um bom monitoramento bem configurado também ajuda na questão de troubleshootings. Pensa assim, o usuário te manda um chamadinho ali. Vamos dizer que o usuário foi legal, ele foi lá no sistema de helpdesk e registrou lá. O sistema ficou lento ontem. Se tu não tem monitoramento, se tu não tem um histórico, tu vai no achismo, acha que foi isso, acha que foi aquilo. Agora, se tu tem um monitoramento, tu consegue olhar o consumo da CPU, se estava muito alto, se teve perda de pacote, se teve latência na rede, teve pico de banda, algum serviço que pode ter tido falha naquele momento, uma indisponibilidade, e aí tu sai de uma opinião de achismo e tu começa a ter evidências técnicas, tu vai apresentar a tua opinião sobre aquele, vamos dizer, sistema lento,
de uma forma consciente. Isso é extremamente importante, principalmente em ambientes maiores. E tem um outro ponto que eu acho também interessante trazer aqui, que é o monitoramento também fala de segurança. Porque assim, ó, um comportamento anormal muitas vezes é o primeiro sinal de um incidente de segurança. Pensa assim, um, um servidor consumindo rede demais pode ser alguma coisa. Um tráfego estranho durante a madrugada com certeza é alguma coisa. Um servidor que se reinicia sozinho, um pico fora de padrão pode acreditar que é alguma coisa. Tudo isso pode indicar um problema de segurança. Aí, vamos lá de novo. Heitor, tu que é o cara da segurança, com essa observabilidade da parte de segurança, tu acha assim que estão cada vez mais próximas o monitoramento da segurança, o NOC, o SOC? Com certeza, Bruno. Até o que eu te dei de exemplo, né? Quando eu rodo ali o scan de vulnerabilidade, o pessoal já percebe. E como sou eu que estou rodando, é autorizado, mas se fosse alguma outra pessoa, a gente ia pegar. Então, com certeza, você tem razão, isso aí tem que estar junto mesmo. Exatamente. Como o Heitor disse, né? Muitas vezes não só o trabalho dele, mas muitas vezes tem integrações com CIEM, com análise de logs, e tudo isso vai bater lá na rede. E aí, se tu tem tudo isso configurado, vamos dizer o que eu falei aqui da questão da configuração certa, desse alinhamento com as outras áreas, o monitoramento ele deixa de ser operacional, ele começa a ser estratégico para a empresa, para te dimensionar, para te ter escopo, para te brigar por recurso. E aí, juntando tudo isso, eu acho que aqui vale a pena uma reflexão. A ferramenta sozinha ela não resolve o problema. Mas tu pode assim, ó, ter o melhor dashboard do mundo. Se ninguém analisar, nada muda. Pode até ter o melhor monitoramento, mas se esse processo ficar ruim, o incidente continua acontecendo. E principalmente, monitorar sem ação, gente, não gera valor. Então, pensem nisso, assim, ó, hoje eu quis fazer esse monitoramento porque eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que estar sempre de olho, independente da área que tu tá dentro da TI. Perfeito, Bruno, muito relevante, muito legal isso que você trouxe, esse final filosófico aí ficou bem bacana. E nós estamos chegando no final do episódio de hoje. Aproveita e manda para a gente as suas considerações finais. Então, Heitor, gostei do episódio de hoje, principalmente. Gostei da questão, porque. Pá, o que tu trouxe aí, cara, vou dizer, antes tu trazer, não sabia que tinha acontecido tão recente. Porque isso aí é conversa de empresa que não tinha maturidade pra saber entender. E Microsoft é uma coisa surpreendente não ter relevado. Então achei bem produtivo os assuntos de hoje. Muito bom. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, xablau! Valeu!